Nobres alunos, vamos iniciar agora a nossa última aula que tange a celulose. Tudo bem? Pois bem, senhores, vamos falar agora sobre as propriedades dessa fantástica molécula. A primeira propriedade que vamos começar a conversar trata-se a respeito da cristalinidade. Cristalinidade ela pode ser dita como o grau de organização da molécula. E a gente vai conversar isso um pouquinho mais lá na frente. Aqui nós temos um quadro que justamente nos dá diferentes tipos de materiais. Entre esse material nós temos desde a maconha, a juta, o sisal, a banana, o bagaço de cana-de-açúcar, fibras daquela coroa do abacaxi. E o que nós temos aqui? O primeiro ponto, o ângulo microfibrilar, que já foi conversado em um momento anterior. Inclusive, essa própria tabela já foi utilizada, esse quadro foi utilizado em um momento anterior. No segundo ponto, vem a cristalinidade da celulose. A gente pode perceber que, por exemplo, quando a gente está conversando a respeito de madeira, aqui nós temos fibra de coníferas e eucalipto, que é uma folhosa, nós temos a cristalinidade variando de 52% a 62% e outra cristalinidade próxima de 70%. Então, a gente diz que a cristalinidade em folhosas ela gira em torno de 70%, enquanto que de coníferas fica em torno de 50% a 60%. Tá bom, senhores? E o teor de celulose de ambos é semelhante, de 40% a 45/50%. Tá? Podemos verificar que quando, por exemplo, isso aqui é pinos, de uma forma geral. Quando a gente trata de polpa de pinos, esta cristalinidade que girava em torno de 50%, 55%, ela aumentou para 68%. Ah, como é que foi feito isso? Teve um processo super bacana que aumentou a cristalinidade do material. E a gente pode perceber aqui também que o teor de celulose também aumentou, né? Pois bem, senhores, basicamente isso irá consistir, para produzir essa polpa de celulose, consiste na quebra, primeiro a retirada da lignina, né? E no decorrer disso a gente quebra por uma hidrólise ácida, quebra, não necessariamente hidrólise ácida, mas a gente quebra também essa molécula de celulose justamente em suas zonas amorfas. E a partir daí aumenta então a cristalinidade, porque diminui o amorfismo dessa molécula. Tá? Então temos outras informações aqui bem interessantes para vocês olharem com mais calma em um momento futuro. Esta cristalinidade ela se dá devido a reações intramoleculares e intermoleculares. Por exemplo, justamente aqui a gente tem uma molécula, nessa região bem aqui, a gente tem uma molécula em que as microfibrilas estão muito bem organizadas. No caso, a gente pode colocar as moléculas de celulose estão muito bem organizadas, certo? Só que em outro momento a gente percebe que essas fibrilas, essas moléculas de celulose, elas se tornam meio que entrelaçadas. E é justamente nesse momento aqui que vai permitir que esta molécula, esta fibrila, se conecte a outra molécula do lado, porque justamente aqui as moléculas de água irão se ligar, formando pontes de hidrogênio para chegar nesta molécula ao lado. Tá bom? A porcentagem de cristalidade folhosa, como já conversamos anteriormente, fica de 50% a 70%, e a cada 600 angstroms existe zona amorfa, como a gente vê aqui. Cadê? Aqui, ó. Nós temos aqui uma mensuração que mostra em torno de 500 angstroms, correto? E uma zona amorfa, mais ou menos aqui em torno de 500 angstroms, uma zona amorfa. Ressalta-se que na parte cristalina, essa celulose ela adquire uma maior densidade porque existe uma maior concentração de material com volume, e na zona amorfa essa densidade ela acaba diminuindo, porque justamente devido a essa grau de organização tem uma menor quantidade de moléculas de celulose por volume. Tudo bem, senhores? Aqui nós temos outras figuras que também auxiliam a gente a entender melhor. Por exemplo, imaginem que isto é uma microfibrila de celulose. Justamente ela vem aqui muito bem organizada e aqui ela fica
meio que desorganizada. Novamente, temos uma região cristalina e aqui embaixo teria outra desorganizada. Se porventura a gente fizesse uma hidrólise ácida nesta região, esta região amorfa iria se ligar com os ácidos, iria se degradar os ácidos numa velocidade bem maior do que esta aqui, e formaria o que nós chamamos de nanocristais de celulose. Isso aqui é uma diferença de uma foto dos nanocristais de celulose, tudo bem? Para vocês entenderem melhor quando vocês escutarem falar de nanocristais. Professor, mas para que servem esses nanocristais? Não estava naquela lá atrás que você falou de utilização de celulose. Pois bem, galera, isso é uma atividade para vocês. Está no final do nosso slide. Uma outra propriedade desta celulose chama-se histerese. Histerese nada mais é do que retardo em grego. E como é que isto irá ocorrer? Pois bem, embora insolúvel em água, a celulose é higroscópica, ou seja, ela possui afinidade com a água. É um negócio assim meio paradoxo, mas vocês já vão entender. Aí o que acontece? A celulose ela se liga com as moléculas de água em suas regiões amorfas e ela precisa dessa água para poder se ligar a outras microfibras de celulose e ficar uma molécula coesa. Só que, imaginem vocês que a árvore, quando ela está em pé, quando a árvore está viva, ela está no seu máximo teor de umidade possível. Só que a partir do momento que ela é cortada e a gente tem um material madeira, esse material madeira ele não vai ter no seu máximo teor de umidade porque não vai estar a árvore sempre jogando água lá para dentro e para fora por meio das folhas, né? Mas ali dentro sempre estaria no seu máximo teor de umidade. Então essa madeira ela vai ter a quantidade de água que o ambiente permite ter. Tudo bem? E isso a gente vai falar de teor de umidade de equilíbrio, boa aproximação. Então tem vários pontos ali que acaba refletindo isso. Vamos imaginar agora que o principal fator que influencia nisso daí é a umidade do ambiente e a temperatura do ambiente. Imagine uma madeira que está em equilíbrio com o ambiente, certo? Imagina uma madeira que está em equilíbrio com o ambiente de manhã cedo em Santarém, tá bom? Ou de tarde em Santarém, melhor à tarde que fica quente. Aí no final da noite começa a chover bastante. O que vai acontecer? A umidade aumentou porque está chovendo, né? E a temperatura diminuiu. E isso vai fazer com que essa madeira que antes estava em condição naquele período seco venha a ganhar água deste ambiente, porque o ambiente está mais úmido e a madeira precisa estar em equilíbrio com o ambiente. Tudo bem? Então, a madeira ela possui essa propriedade muito interessante, que é ganhar e perder água conforme o ambiente se encontra. Na nossa aula síncrona a gente conversa um pouco melhor sobre isso, tá bom? Que inclusive na aula síncrona eu vou explicar para vocês como ocorre o fenômeno de retratibilidade da madeira. Ou melhor, eu vou pedir agora, desde já, que vocês me expliquem como é que a madeira se contrai e se incha por meio da química da madeira. Eu quero que vocês me expliquem como é que esse movimento de contração e enchimento da madeira por meio da química da madeira. Tá bom? Já é um estudo dirigido para você. Só que o que acontece? Voltando ao assunto da histerese. Aí vocês já entenderam que a madeira parece uma esponja, né? Ganha água e perde água. Pois bem, quando a madeira ela perde água, por exemplo, do seu ponto, vamos imaginar, ela perde toda a água que está lá dentro, essas microfibrilas que separa as microfibrilas são moléculas de água, né? Conversamos a respeito disso. Se ela perde toda essa água, as microfibrilas vão ficar muito próximas entre si. Aí depois a madeira vai ganhar água. O que vai acontecer? As microfibrilas vão se afastar. Só que a partir daí tem um problema. Por exemplo, aqui nós temos dois pontos que nós podemos conversar. Chama-se sorção e dessorção. Dessorção é quando a madeira perde água. Sorção é quando a madeira ganha água. Então aqui a gente tem a curva de dessorção. Está aqui a madeira perdendo água, perdeu toda a água que poderia. Depois vem aqui, vou jogar essa madeira dentro d'água, então ela vai ganhar água. Aí a madeira vem e vai ganhando água. Só que a proporção que a madeira ganha água, ela é menor que a proporção que a madeira perdeu água. Ou seja, se a madeira perdeu 1 litro d'água, aí depois eu vou colocar água na madeira de novo, ela não vai ganhar 1 litro.
ela vai ganhar um pouco menos. Por que isso ocorre? Justamente porque quando as microfibras se aproximam, elas se aproximam tanto que as moléculas, as hidroxilas livres existentes nas zonas amorfas vão ligar entre si e vão formar uma ligação mais resistente do que aquela que tinha anteriormente, que era por ponte de hidrogênio. E nisso, onde antes se ligavam 10 moléculas de água, agora hoje vão se ligar 9. E vai fazer com que essa curva tenha esse retardo. Aí, para ela conseguir, digamos assim, aumentar mais, se faz necessário, para atingir o seu ponto de origem, que é muito difícil, se faz necessário uma força externa. Então, este retardo é o que nós chamamos de esterese. Uma outra propriedade da molécula de celulose é o seu grau de polimerização. O que é o grau de polimerização? É o número de unidades estruturais repetidas, ou seja, o número de meros, polímero, então o número de mero, que pode se verificar na estrutura de uma macromolécula. Então, o que é o grau de polimerização? É a massa molecular da celulose dividida pela massa de uma unidade glicosílica, sendo que a massa da molécula de glucose, de beta-D1,4 de glucose que nós estamos trabalhando é 162. Então, se temos uma massa total dividido pela massa da unidade, o grau de polimerização nada mais é que o número de moléculas que compõem aquela molécula, o número de mero, né, que compõe aquela molécula. Tudo bem? O importante salientar que quanto maior o grau de polimerização, mais duro e resistente ao calor, mais duro, certo? O polímero será, e mais resistente ao calor, o polímero será. Tudo bem? Aqui maior é degree of polymerization, tá bom? Esse aqui é o nome em inglês. Aqui, senhores, nós temos graus de polimerização de diferentes tipos de celulose, tá? Aqui nós temos, por exemplo, a celulose nativa, que a gente conhece como celulose 1. Existe celulose tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. E dentro dessa nós temos a celulose tipo alfa, tipo gama. É algo para a gente conversar no futuro. Eu não coloquei aqui porque eu acho que seria até um exagero para a graduação repassar isso. Mas se porventura a gente sentir isso que seja necessário, eu posso conversar melhor com vocês a respeito disso, sem problema algum. Então, a celulose tipo 1, que é considerada celulose nativa, ela tem um grau de polimerização de 3.500 a 12.000. Vale ressaltar que isso é uma média, tá bom? Então, uma molécula de celulose, ela gira em torno de 3.500 moléculas de beta-D1,4 de glucose. Enquanto que, quando a gente fala de 12.000, isso daí é, por exemplo, o algodão, né? Enfim, acaba tendo um grau de polimerização de 16.000. Tá? Mas vale ressaltar que isso aqui é apenas uma média. Por exemplo, nós temos alga que tem um grau de polimerização de 35.000. Tá bom? O líter de algodão purificado. Aí, por exemplo, aqui é o nativo, ele não está purificado. Aí, quando ele é purificado, vai de 1.000 a 3.000. Polpas de madeiras comerciais, 6 a 1.500. E por quê? Porque essas moléculas de celulose elas foram quebradas. E justamente na sua zona amorfa. Então, nesse quebrar das moléculas, ela vai se diminuindo, né? Aí diminuiu, acaba diminuindo seu grau de polimerização. Diminui o tamanho, acaba diminuindo o grau de polimerização. Celulose regenerada de 200 a 600. E aqui nós temos a cadeia de celulose, que a gente pode perceber que não é uma do ladinho da outra, como a gente costuma ver. Na verdade, ela está aqui, ela é invertida e possui uma ligação embaixo, uma ligação em cima, uma ligação embaixo, uma ligação em cima, como conversamos anteriormente. Senhores, aqui estão nossas atividades, tá bom? Explique quais fatores levam a celulose a ser resistente à água, subsídio-se em trabalhos científicos. Pergunta 2. O que são nanotubos de celulose e para que servem? Pergunta 3. Encontre o número de moléculas de glicose da molécula de celulose de uma árvore de eucalipto, assim como de uma espécie amazônica, a sua escolha. E coloque as referências no nosso trabalho, tá bom? Porque você não vai tirar isso da cabeça de vocês. Vocês geralmente vão procurar em um livro, um artigo científico e tudo mais.
Senhores, aqui finalizamos o nosso conteúdo de celulose. Muitíssimo obrigado pela atenção de vocês, pela paciência. Próxima aula iremos tratar de hemicelulose e lignina. Muito obrigado e até mais.